Olá, eu sou a professora Mônica Feijó, professora de arte, e essa é uma videoaula destinada aos alunos da segunda série do ensino médio do Instituto Genária Viana. Nessa aula vamos relembrar um pouco dos assuntos que já tínhamos tratado com o nosso livro, e o primeiro deles é a liberdade de expressão e a expressão da liberdade. O livro de vocês começa com a imagem da obra de arte intitulada A Fonte, do artista Marcel Duchamp, em que ele pega um mictório de banheiro masculino, vira, assina e manda para o museu como sendo uma obra de arte. Falamos sobre a repercussão dessa obra. É muito difícil, tradicionalmente falando, considerar uma peça dessa como uma obra de arte, olhar para um mictório de banheiro e dizer: nossa, ele nem fez essa obra, né? Ele pegou um objeto já pronto, industrial, e colocou como sendo seu. E então a gente tem, com essa forma artística, com a expressão artística do dadaísmo, nós temos aí então o deslocamento da manufatura do objeto artístico. Então, anteriormente, para eu considerar que alguma coisa é uma obra de arte, eu precisaria ter ali o conceito de que foi feito pelo artista. O cara pegou, esculpiu, pintou, seja o que for. Com o dadaísmo acontece diferente. O artista simplesmente tem a ideia, e essa ideia é que vai valer como o objeto artístico. Então, a arte se desloca da mão para a mente. Acontece isso, então, com o dadaísmo. Isso foi aceito? Lógico que não. Havíamos comentado já sobre isso. No capítulo 2, fala do impressionismo e do neoimpressionismo. O impressionismo, como eu havia conversado com a turma, foi um movimento artístico que trabalhou com experiências de luz e cor. Então, os impressionistas, eles se desprenderam das questões sociais e trouxeram para a arte a representação de instantes, de momentos em que a luz solar interferia na cor dos objetos e dos seres. Então, a mesma paisagem, por exemplo, ela era representada várias vezes pelo mesmo artista, em dias diferentes, ou no mesmo dia, em horários diferentes, a fim de fazer esse registro de que maneira a luz solar interferia. Com o impressionismo, acontece a ruptura com a linha de contorno dos desenhos. Ou seja, se num desenho renascentista, por exemplo, o artista ele fazia o esboço primeiro, vários estudos para o desenho, no impressionismo o carinha pega o cavalete, vai ao ar livre, faz ali a sua pintura sem contornos, sem sombreamento escuro. Ele vai fazer todo esse jogo de luz e sombra através das cores e do uso das cores, tá? No capítulo 3 vai falar da busca pela transcendência e tendências decorativas nas linguagens artísticas. Essa transcendência com o simbolismo é de ir para além das aparências. Então, eu represento o mundo real, porém, além do que eu vejo. Eu trago para o meu espectador questões simbólicas que ultrapassam as questões meramente visuais e entram nas questões culturais, de que maneira o símbolo representa alguma coisa, e dentro dessas obras ele traz para o espectador uma noção, uma reflexão sobre temas que são ligados à realidade, porém estão além do visível, como a morte, como o medo ou a coragem, como questões religiosas, enfim, a questão realmente simbólica. No capítulo 4, está falando da quebra de paradigmas, está falando do expressionismo, do cubismo, do futurismo. No capítulo 3, já havia mencionado
o fauvismo ou fauvismo, como queira dizer, esses foram movimentos artísticos que, assim como o impressionismo, romperam com os padrões da arte. O impressionismo rompeu com a linha de contorno, rompeu com o sombreamento criado por Da Vinci, né, aperfeiçoado por Da Vinci, e esses outros movimentos vão um pouco mais além. Por isso, a dificuldade maior de aceitação, porque no impressionismo ainda existia o brilho, a beleza da arte através das cores, das paisagens, por mais que fossem instantes, a beleza estava sempre muito presente. Já com o expressionismo, por exemplo, a beleza se ausenta. Acontece com o expressionismo a inserção do feio. Então, o que esteticamente é considerado feio vai ser o meio de representar sentimentos e pensamentos no expressionismo. Por isso, o Mutt, quando grita, aquela figura deformada, com a boca aberta, os olhos arregalados, num grito de pavor, que expressa o pavor sentido pelo artista por ter vivenciado a guerra, então esse grito se apresenta esteticamente feio. Lembrando que feio e belo são categorias estéticas imutáveis, ou seja, sempre vai existir o belo, sempre vai existir o feio, e o que vai mudar são os padrões do que a sociedade considera belo ou feio. Porém, na arte, a beleza trazida pelas obras do Renascimento italiano, por exemplo, de influência grega, elas são o referencial de beleza para a arte. Então, as vanguardas do século XX encontraram aí as barreiras para romper relacionadas a esse padrão e a quebra realmente desses paradigmas, né? O expressionismo, ele se dividiu em basicamente duas partes. O expressionismo alemão, que trazia as figuras mais assustadoras, deformadas, mais feias, e o expressionismo francês, chamado de fauvismo ou fauvismo, que trazia a expressão, desculpem, a expressão de coisas alegres, de momentos alegres na arte. Para Matisse, a arte deveria ser como uma poltrona bem confortável depois de um dia de trabalho. Então, o Matisse considerava que a arte deveria ser confortável, deveria ser agradável, deveria ser um carinho para o espectador, digamos assim. Já o futurismo, como o nome já diz, vai trazer toda a expressão do futuro e a expressão da velocidade nas imagens. Vocês podem observar nas imagens do futurismo a questão da expressão da velocidade da máquina que supera o homem. Já no cubismo, nós temos a destruição da forma. Então, o fauvismo simplificou, o expressionismo alemão deformou e o cubismo destruiu. Eu costumo dizer que Da Vinci se revirou no túmulo, porque o cubismo fragmenta a figura humana e a recoloca de uma maneira totalmente abstrata, digamos assim. Então, o cubismo foi responsável pelo rompimento definitivo com o padrão renascentista. Observando a obra cubista, vemos que ele elimina a profundidade, ou seja, ele traz a obra de novo para o bidimensional, para o que é bidimensional. Ele elimina a representação da figura humana, como ela é, e também insere as máscaras africanas com o objetivo de romper com o padrão da arte europeia. Então, a arte cubista é considerada uma arte de ruptura com o padrão europeu. Eu espero que vocês estejam seguindo o roteiro das aulas, que tirem suas dúvidas
e que possamos nos encontrar em breve, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus.